Olá, galerinha, tudo bem? Professor Wellington Duarte aqui na área. Hoje nós vamos trabalhar com volumes, particularmente o volume de um bloco retangular e transformações de unidades de volume, cuja unidade principal é o metro cúbico. Antes de nós prosseguirmos, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal. Gostando da aula, deixe seus comentários, deixe também o seu like. Compartilhe essa aula com os seus amigos que também estão estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaria que você observasse esse mapa que está na sua telinha, da região Sudeste. Veja que nós temos o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Veja também que de São Paulo a Belo Horizonte, eu coloquei uma reta azul. Essa reta está representando a distância entre as duas cidades. Assumamos que a distância entre as duas cidades é de 591 quilômetros. Veja que essa distância foi retirada do Google. Não é uma distância em linha reta, mas vamos assumir que seja. Veja você que distância é uma medida, neste caso, feita em quilômetros, de um ponto até o outro. Relembremos também o conceito de área. A área é superfície, diferentemente da distância. Veja que a área do nosso mapa aqui é de 924.511 quilômetros quadrados. Veja que esse quilômetro está elevado à segunda potência. Se você quiser relembrar ou se você quiser um conceito mais apurado de distância e área, veja as nossas aulas desta playlist desde a primeira. Vou deixar aqui em cima um card para que você possa fazer isso. Nesta tela, nós já vamos começar a aprender a calcular o volume. Imagine o seguinte, que eu queira saber quantos cubinhos semelhantes a este verde nós temos nesta figura que parece um prédio. Veja, para calcular o volume, eu posso pensar assim. Eu calculo esta parte de baixo como se fosse a área. Então, veja bem, vou colocar um A aqui de área e vou multiplicar pela altura. Você já vai entender por quê. Veja só, esta parte de baixo aqui que eu chamei de área, eu posso fazer 3 vezes 4, porque aqui eu tenho 1, 2, 3 cubinhos e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, esta parte que eu chamei de área, eu vou fazer 3 vezes 4 e vou multiplicar pela altura. A altura é 5 cubinhos. Veja, eu tenho 5 faixas semelhantes a essas aqui que eu acabei de pintar. Veja que aqui eu estou pintando mais uma de azul. Aqui eu estou pintando mais uma terceira faixa de vermelho. Uma quarta faixa estou pintando de preto e a última faixa que eu não pintei. E é exatamente por isso que eu vou multiplicar por 5, porque eu tenho 5 andares. Agora ficou fácil? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eu tenho 60 cubinhos semelhantes a esse verde aqui. Veja você que esses 60 cubinhos representam o volume da figura. Vamos agora calcular o volume desta outra figura. Novamente, lembrando, eu vou calcular a área de baixo e multiplicar pela altura. O volume será igual. A área, eu tenho 6 aqui nessa base e 2 aqui. Então, eu posso fazer 6 vezes 2 e de altura eu tenho 3 vezes 3. E aqui eu posso fazer 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. Facinho, né? Agora, esse aqui é o famoso cubo mágico que nós já conhecemos. E aí, nós vamos hoje descobrir quantos cubinhos nós temos aqui. Então, veja, aqui embaixo eu tenho 3 vezes 3. Eu tenho 3 aqui nesta lateral, 3 nesta lateral. Como é um cubo, tenho 3 na altura também. Então, no final das contas, nós temos
3 elevado à terceira potência ou 27. Veja você que no caso do cubo, eu também posso escrever esta relaçãozinha aqui da seguinte forma: volume é igual a aresta ou ao lado elevado à terceira potência. Vamos agora para alguns exemplos de transformações de unidades. Esta tabelinha você já conhece das transformações de comprimento e também de área, onde no primeiro caso nós multiplicávamos por 10 e no segundo caso por 100. Agora nós vamos multiplicar e dividir por 1000. E além disso, quando ela era utilizada para transformações de comprimento, ela estava elevado a 1. Transformações de área estava elevado a 2. E agora, o expoente aqui será 3, ou dizemos elevado ao cubo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5.847 decímetros cúbicos, quero transformar em centímetros cúbicos. Veja, eu vou repetir o número, 5.847. Veja que eu vou transformar de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Eu dei um pulo, este pulo aqui. Então, eu vou multiplicar por 1000. E para multiplicar por 1000, basta eu acrescentar 3 zeros. Então, ficam 5.847.000 centímetros cúbicos. 56.400 centímetros cúbicos, quero transformar em metros cúbicos. Vou copiar aqui os 56.400 centímetros cúbicos e como eu quero sair de centímetros cúbicos e chegar em metros cúbicos, eu dou pulos à esquerda, portanto eu estou dividindo. Então eu dei um pulo, dei outro pulo. Eu vou dividir aqui por 1.000.000. E aí, eu tenho que movimentar apenas a vírgula. Veja que a vírgula estava aqui. Eu vou trazê-la 6 casas, porque temos 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas, 6 casas. Veja que a vírgula agora veio para cá. E, além disso, estes 2 zeros não valem nada. Então, a resposta final é igual a 564 décimos de milésimos de metros cúbicos. Agora, 1,475 decâmetro cúbico em decímetros cúbicos. Veja que eu estou em decâmetros cúbicos, vou dar um pulo no sentido da multiplicação e um segundo pulo no sentido da multiplicação. 1,475 vezes 1.000.000. E aí, eu tenho que copiar novamente. Veja que a vírgula estava aqui. Ela vai andar 6 casas para a direita. Aqui nós já andamos 3, 4, 5, 6 casas para a direita. A vírgula agora fica aqui. Claro que nós não a deixaremos aí e nem aqui. Precisamos apenas colocar esses pontos para facilitar a nossa leitura. 1.475.000 decímetros cúbicos já está transformado. E por último, 65 centímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Veja que eu saí de centímetro, cheguei em milímetro. Então, é 65 vezes 1000. Ou 65, acrescento 3 zeros, pronto, já está transformado em milímetros cúbicos. Ok, pessoal, eu tinha planejado resolver mais 4 exercícios, 4 problemas. Mas se eu o fizer agora, este vídeo ficará um pouco longo e aí não seria interessante. Então, na próxima aula, nós vamos resolver 4 problemas com volumes de blocos retangulares. Não perca a próxima aula. Até lá!